O Salmo 116, versículo 15, diz assim: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha só, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Agora que diz, por que é tão preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Vamos entender um pouco esse versículo aqui. O versículo dá a entender que Deus fica alegre com a morte dos seus santos, de um santo. Mas o que é e quem são estes santos, Afinal de contas, quem são estes santos? Principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então nós vamos entender que santos são aqueles que foram santificados ao entregarem as suas vidas para Jesus. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você é justificado por Ele diante do Pai, pelos seus pecados. Você é justificado e também santificado. Então você se torna uma pessoa santificada diante de Deus, através de Jesus, uma pessoa santa. E aí o versículo vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, aqueles que foram santificados por Cristo. Salmo 116, versículo 15. E aí eu acredito, meu irmão, que a morte de um santo é tão preciosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque após a morte não há mais chance de não ser salvo. Aquele que morre sendo santo, santificado por Cristo, ele morre com Cristo, e depois de morrer com Cristo, não há chance nenhuma mais dele não ser salvo. Ali a salvação está certa, está lacrada, porque aquele santo morreu com Cristo. Ele morreu com Cristo, diferentemente daquele que morre sem Cristo. Morreu com Cristo, não tem mais nenhuma chance de não ser salvo. Contrariamente daqueles que estão vivos, Enquanto estivermos vivos, pode haver a chance de não permanecermos na palavra de Deus e morrermos sem Cristo. Pode haver a chance de não sermos salvos. Você pode ter começado com Cristo e terminar sem Cristo. Então, enquanto estivermos vivos, pode haver essa chance de não permanecermos na palavra de Deus, firmes, e a chance de não morrermos com Cristo. Então, quando você morre com Cristo, aí o versículo diz aí em Salmo 116, 15, que preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Então, entenda que Deus fica alegre porque você vai passar uma eternidade com Ele. E depois que morre, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Depois que morre, não há mais chance de você não ser salvo. Agora, enquanto você estiver vivo, você tem que permanecer na palavra. E, infelizmente, muitos começam a caminhada com Cristo e terminam sem Cristo. Morrem sem Cristo, E depois da morte, nós sabemos que não há mais chance também de salvação. Então, a chance da pessoa ser salva é enquanto está viva. Você vive, você tem chance ainda de ser salvo. Morreu, segue-se o juízo, como está em Hebreus 9, 27, que diz assim. Hebreus 9, 27 e 28 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Por isso que é tão preciosa aos olhos do Senhor, meu irmão, a morte dos seus santos. Porque quem morreu com Cristo, morreu salvo. Porém, aquele que morrer sem Cristo, ele não tem mais como ser salvo. Porque uma vez morto, segue-se o juízo, como está em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Lá em João 11, versículos 25 e 26, Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Olha só, Jesus diz que é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que morra, aqui está falando da morte física, Ainda que morra fisicamente, ele viverá, ele tornará a viver. E todo que vive e crer nele não morrerá eternamente. E aí ele faz uma pergunta: creis isto? Jesus faz uma afirmativa
E logo depois ele faz uma pergunta, uma afirmativa seguida de uma pergunta. Crês isto? Então, se você crê nisto, meu irmão, entregue a sua vida hoje mesmo para Jesus, para que você obtenha a vida eterna. Você tem que fazer isso o mais urgente possível, porque quem não tem Cristo não tem vida, meu irmão. Está morto espiritualmente. E morto não habitará o céu. Você precisa ter vida para entrar na presença de Deus. E esta vida só quem pode te dar é o próprio Jesus. Não há vida fora de Jesus. Em João 3, 35 e 36 diz assim: o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, sobre este que não tem o Filho, permanece a ira de Deus. Então não queira que permaneça sobre a sua vida a ira de Deus. Então creia em Jesus e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família.